Quando você vem e diz que tem pensamentos excessivos e você quer se livrar desses pensamentos, quem é o elemento presente tendo pensamentos, sobrecarregado de pensamentos, aflito, sofrendo em razão da presença dos pensamentos? Não é a presença do eu, não é a pessoa, não é o pensador presente. Aqui nós temos uma forma ilusória de aproximação de questões como essas, do tipo: como vencer o medo? Como me livrar do ciúme? Como me livrar da ansiedade ou depressão? A forma como representamos isso para nós mesmos é o que nos coloca em uma posição equivocada para lidar com esta situação. Porque nós nos vemos como alguém presente tendo que se livrar. A presença do pensamento não é a presença de alguém pensando, de um sentimento não é de alguém sentindo, de uma emoção não é de alguém emocionado. A sua resposta será sim. No entanto, isso não é verdade. Quando temos a presença de um pensamento, temos a presença da memória, não necessariamente a presença de alguém para se ocupar com essa memória, que é esta lembrança, que é este pensamento. No entanto, nós colocamos alguém para se livrar deste pensamento, desta memória, porque ela está produzindo sofrimento. Agora nós temos a presença do sofredor, além da presença deste pensador, deste eu que também está pensando. No entanto, nós não nos damos conta de que esta separação entre o pensador e o pensamento, o sofredor e aquele que sofre, este eu e o sofrimento, este eu e o pensamento, é algo que surge como um estado presente para ser visto, constatado, compreendido, visto e constatado. Não como algo separado daquele que vê, constata e compreende. É só uma constatação, uma compreensão, uma visão direta, uma percepção. Não existe este eu, não existe este sofredor. E se isso é visto, este pensamento desaparece, este sofrimento desaparece. Você tem pensamentos excessivos porque você está excessivamente presente. Você se coloca presente quando os pensamentos estão presentes. A cada instante, com um novo pensamento, você aparece para se ocupar com este novo pensamento. E quando você aparece, você está aparecendo constantemente, se ocupando constantemente, de uma forma excessiva, lá está você, tendo pensamentos excessivos. Aprender a lidar com pensamentos é tomar ciência de que não existe alguém
para lidar com isso. Olhar o pensamento, tomar ciência do pensamento quando surge, sem se envolver com ele. Isso põe fim à ilusão do eu, deste elemento que se ocupa com pensamentos, que é o ego. Quando isso acontece, o pensamento também desaparece. Você não terá pensamentos excessivos se não estiver presente para ter esses pensamentos. Observe o próximo pensamento que surgir. Apenas observe e não se envolva com ele. Ao não se envolver com o pensamento, você tira o elemento fundamental na experiência do pensamento. O pensamento, quando surge, é o aparecimento de uma experiência. Assim como o sentimento, quando surge, ou a emoção também. É que nós colocamos um experimentador para o sentimento, para a emoção e para o pensamento. O experimentador é o pensador para o pensamento. Para a emoção, é alguém emocionado. E para o sentimento, é alguém sentindo. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. E nós fazemos isso porque estamos desatentos às nossas reações quando elas surgem. Aqui estamos lhe convidando para este aprender sobre o autoconhecimento. É no aprender sobre nós mesmos que começamos a descartar a experiência para o experimentador. O olhar para estas reações quando elas surgem. Aqui, neste instante. Põe fim a estas reações. Assim, essas sensações, esses pensamentos, emoções, é algo que sempre está vindo do passado. Ao surgir neste momento, a não ciência de sua aparição, como uma simples aparição. Assim, estamos constantemente colocando alguém presente em uma experiência que aqui se mostra algo vindo do passado e estabelecemos também do passado a presença do pensador, do experimentador, daquele que se separa para aceitar ou rejeitar. Isso que surge neste momento. Então, estamos sempre, constantemente fortalecendo a experiência, porque estamos fortalecendo aquele que se envolve com a experiência. Aqui, quando tocamos com você na verdade da meditação, que é meditação? A realidade da meditação, eu me refiro à meditação de uma forma vivencial, clara, real, verdadeira, aqui e agora. A meditação, o que é? É a tomada de ciência do momento, da experiência, sem colocarmos na experiência a presença do experimentador. Assim não se separa a compreensão de nós mesmos, que é autoconhecimento, que é o aprender como nós funcionamos internamente, psicologicamente. E a verdade da meditação. Eu digo isso porque, para algumas pessoas, meditação é procurar um lugar especial. É ali se assentar, cruzar as pernas, fechar os olhos e recitar um mantra.
colocando uma música suave, ou fazendo uma visualização na tela da mente, neste exercício ou prática temos a presença do meditador, que é o experimentador, procurando se livrar de pensamentos, resistindo aos pensamentos, lutando contra eles, ou respirando de alguma forma. Sim, com o tempo a mente se aquieta, mas ela, na verdade, ela se aquieta porque foi aquietada. Ela se aquieta porque foi silenciada. Então, um novo estado interno surge, onde há uma certa quietude, paz. Mas isso não é a verdade do encontro com o momento, que dispensa a figura do experimentador, que dispensa aquele que surge para julgar o momento presente, avaliar o momento presente, fazer uma leitura do momento presente. Aqui eu me refiro à presença da meditação. Contato com o momento sem o passado. É sem o experimentador. E, portanto, sem o pensador. Naturalmente, sem o eu, que é o meditador. O elemento que, na prática da meditação, é o protagonista. Aqui a presença da meditação dispensa o meditador. Então, um novo espaço surge aqui, neste momento. Este espaço revela o silêncio, a quietude, a ausência do movimento do pensamento. Esse pensamento acelerado, inquieto, negativo, o estado interno de dor emocional, de ansiedade, angústia, depressão. Os diversos quadros psicológicos de sofrimento presente na mente. É algo presente na mente do eu, na mente egóica. Na mente onde temos a presença de um pensador tendo pensamentos, de um experimentador tendo experiências, de uma emoção para alguém emocionado, a tristeza para o triste, a dor para aquele que está em dor. É muito curioso isso, nós queremos nos livrar daquilo que causa sofrimento. Nós não ficamos cientes de que o elemento no sofrimento é o mesmo elemento no prazer. Aquilo que é um prazer agora se torna um sofrimento depois. Enquanto houver o sentido de alguém presente para o prazer, ele estará presente também para a dor, que revela a presença da meditação. Qual é a grande revelação da ciência da meditação? A grande revelação consiste em um constatar de que há algo aqui presente, além da mente, além do experimentador e sua experiência, do pensador com os seus pensamentos, além daquele na emoção com a sua emoção, que revela a ciência da meditação é a presença do desconhecido, do indescritível, daquilo que é inominável, inalcançável
pelo pensamento. E por tudo aquilo que a mente em nós conhece e reconhece. Para o eu me refiro à realidade divina. Nos deparamos aqui com a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Quando a presença da meditação revela aquilo que é eterno, este encontro com Deus é a constatação da realidade, é a ciência da realidade, daquilo que aqui está presente, além do tempo, além do conhecido. Por que além do tempo? Essa ideia de encontrar é de alguém procurando, é de alguém buscando. Essa ideia de obter, de silenciar a mente, de acalmar os pensamentos, é de alguém silenciando a mente, de alguém acalmando o pensamento. Isso requer a presença de um movimento deste lugar para um outro lugar, deste momento para um outro momento. Assim, nós temos a presença do tempo. Quando estamos lidando com a realidade, não estamos lidando com o tempo. Estamos lidando com aquilo que está além do tempo. A presença do tempo é a ideia, é o pensamento, é a forma como o pensamento estrutura na sua imaginação uma qualidade de movimento que está acontecendo, na verdade, dentro dele. O pensamento em nós criou o passado. Aquilo que ocorreu está sendo lembrado aqui. Isso não é o passado. Aqui o que temos é a memória, é a lembrança. Esta lembrança, o pensamento chama de passado. Mas a lembrança está aqui. Não existe tal coisa como o passado. Mesmo quando a lembrança está presente, ela se mostra neste instante, criando formas e sustentando o que aparentemente aconteceu. É o que o pensamento denomina de passado. A nossa vida psicológica, que é a vida da desordem no pensamento, nos coloca como pessoas vivendo no tempo, nesta imaginação construída pelo pensamento. Ou nós estamos no passado, ou estamos no futuro. Todo o nosso interesse, isso como pessoas, todo o nosso interesse neste momento é para obter coisas amanhã, ou se livrar de coisas que estão aqui, que foram adquiridas no passado. Assim, estamos vivendo psicologicamente no modelo do pensamento. Neste modo, nesta forma, neste formato, a presença do tempo para este eu, este mim, que é o ego, é fundamental. Quando você olha de perto o que isso representa, fica muito claro que é só desordem, confusão, problemas e sofrimento. Não existe tal coisa como o tempo, porque não existe tal coisa como o pensamento psicológico. A estrutura do pensamento psicológico é um hábito, é a continuidade
da permanência de um modelo de ilusória separação entre o pensamento e a vida, entre o pensamento e o momento presente. E o pensamento cria, para sustentar assim a sua continuidade, este pensador, a presença deste eu. Será possível a eliminação do tempo psicológico? A eliminação do tempo psicológico representa a eliminação do pensamento psicológico. Assim, o contato com o momento presente revela o natural estado de ser, que aqui está, como sendo a realidade divina, que é a verdade de Deus. Esta realidade de ser não carrega mais o vir a ser, o se tornar, o alcançar, porque não temos mais a presença do tempo. Todo o nosso vício, neste padrão de pensamento psicológico, de mente egóica, é do vir a ser. O grande convite da vida para a realização de Deus, para a realização da verdade, consiste em ser. Então não temos mais o deixar de ser ou o vir a ser. A suprema felicidade reside na totalidade da vida que se revela quando o eu não está, quando a pessoa não se mostra mais presente. Então não existe mais o vir a ser. Sua natureza verdadeira é ser, é felicidade, é divina e real consciência. Não mais a velha consciência na pessoa, da pessoa. O modo como estamos lidando com o momento presente é de completa alienação daquilo que aqui está, porque estamos lidando com isso a partir do pensador, do experimentador, deste elemento que vem do passado, que é o ego. A forma como estamos lidando com a vida é algo que cria esta particular vida deste centro egóico, deste movimento que é o movimento do eu. É ele o problema. A presença do eu é a presença do pensador, do experimentador. Aprender a olhar para as nossas reações é trazer atenção sobre todo e qualquer movimento que esteja surgindo aqui e agora. Do ponto de vista psicológico, esse movimento que surge é a memória, a lembrança, a recordação. Quando você não coloca alguém para aceitar ou rejeitar, gostar ou não gostar, desta memória, desta lembrança, neste momento é eliminado este mim, este eu. Então, esta ciência não é mais a ciência deste você como você se vê. Temos algo novo aqui. Assim, a resposta para a pergunta como encontrar Deus consiste em tomar ciência da vida aqui e agora, se revelando sem o pensador, sem o experimentador.
sem alguém que aceita ou rejeita. É que o nosso velho modelo de continuidade para a pessoa, para este mim, é de fazer escolhas, é de olhar a partir do pensamento e se confundir com o que o pensamento diz. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Quando você se encontra com alguém, você o reconhece a partir da memória que tem dele ou dela. E a cada instante, na desatenção, você afirma dentro de você o reconhecimento dele ou dela. Então, estamos sempre sendo capturados por este velho truque do ego, de gostar ou não gostar, de aceitar ou rejeitar. Nós não ficamos com o outro como ele é. Nós ficamos com o pensamento que temos sobre ele, naquele dado momento. Assim, nós estamos permanentemente nos mantendo no velho movimento do tempo psicológico, do pensamento psicológico, desta auto-identidade, desta ego-identidade. Quando você está sofrendo este sofrimento interno, é a sustentação de uma imagem que o pensamento está estabelecendo em você, para você como sendo você. Assim, estamos sempre sendo capturados pelo tempo psicológico. Porque este sofrimento é algo que está vindo da memória. Repare como é fundamental isso. A compreensão de que você não sofre sem pensamentos. É a presença do pensamento. O que há por detrás de um sentimento, ou emoção, ou sensação interna de conflito, de desordem, de desconforto interno. Isso é algo que vem se sustentando aí, em razão da ausência deste aprender sobre nós mesmos. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento nos possibilita o descarte do eu. Quando estamos livres do eu, estamos livres do modelo psicológico de continuidade do ego, de continuidade e manutenção do sofredor, do pensador, do experimentador, deste elemento que vem do passado. Portanto, o nosso contato com a realidade suprema, com a realidade divina, o verdadeiro encontro é a constatação aqui e agora da realidade de Deus. Este é o encontro com a vida. A constatação de ser é a real vida fora do tempo. Assim, a meditação é a presença de ser. Isso revela esta profunda comunhão com o instante, com o momento presente. E não há qualquer separação agora entre a realidade divina, a verdade de ser e a presença da meditação. Você nasceu para o amor, para a felicidade, para a liberdade, para a ciência de Deus. É o que estamos juntos aqui, trabalhando. Nos encontros que nós temos nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos,
São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, aqui já fica um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nossos cérebros condicionados estão sempre relacionando uma sensação de prazer, de preenchimento, de satisfação a essa coisa chamada amor. O amor é isso. O amor é um sentimento, uma sensação está dentro do sentimento. Mas o pensamento também carrega a sensação. Observem que quando você tem